Samuel Beat, Gospel Music. Quando leio a palavra de Deus, hoje nela aprendo como viver, como Cristo viveu, como Jesus Cristo andou. Devemos ser exemplo de Cristo, como Jesus andou, como Jesus amor. Devemos ser a luz do mundo, como Jesus brilhou, como Jesus andou. Devemos ser exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo. Devemos ser exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo. Andar como Ele andou, o exemplo de Cristo. Agir como Ele agiu, o exemplo de Cristo. Olhar como Ele olhou, o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo. Onde vê discussões, onde vê separações, onde vê discussões entre vocês, onde vê discussões, onde vê separações, onde vê discussões entre vocês. A palavra de Deus nos ensinou a andar como Jesus andou. Devemos ser a luz do mundo, como Jesus brilhou, como Jesus andou. Devemos ser exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo. Devemos ser exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo. Andar como Ele andou, o exemplo de Cristo. Agir como Ele agiu, o exemplo de Cristo. Olhar como Ele olhou, o exemplo